A paz do Senhor. Você sabe quando e como as imagens passaram a fazer parte do cristianismo? Se você não sabe e quer saber, fica nesse vídeo. Eu me chamo Vanderlei e você está no canal Semeando a Palavra. Você é muito bem-vindo por aqui. As imagens sempre fizeram parte do cristianismo? Você já se fez essa pergunta? E você sabe responder ela? Após Cristo voltar para o céu e os apóstolos começarem a igreja, tinha imagens no local de culto? Outra boa pergunta. Será que após Cristo ter voltado aos céus e os apóstolos começarem a igreja, tinha imagens dos locais de culto? Não. Só começaram a usar imagens nas igrejas no período conhecido como período medieval. A igreja, na história, é dividida em 4 períodos. Então as imagens só começaram a ser usadas dentro das igrejas no período medieval, ou seja, no século V. Na igreja antiga, não existia o uso de imagem dentro das igrejas. Todavia, apesar da aclamação popular, o culto às imagens sofreu algumas tentativas de proibição. Leão III, imperador no século VIII, não aceitava o uso de ícones e imagens. Ele mandou que elas fossem retiradas das igrejas, o que levantou a fúria popular. O governante afastou o patriarca, que não aceitou seu comando, e colocou outro favorável à sua decisão. O termo iconoclasta então passou a referir aos que queriam destruir as imagens. Vejamos aqui que sumiu o termo iconoclasta. E o que é isso? As pessoas que eram a favor de destruir as imagens. Outro golpe contra as imagens foi dado quando o imperador Constantino V proibiu seu uso. Lembremos que era uma fase em que não havia separação entre o poder religioso e o Estado. O posicionamento de Constantino V foi referendado pelo Sinódio Iconoclasta de Constantinopla no ano de 754. Posteriormente, no Sinódio de 815, o mesmo posicionamento foi mantido, principalmente considerando errado representar Cristo. Entretanto, outros representantes da igreja que não concordavam com essa postura iconoclasta passaram a defender com ímpeto o uso das imagens. Afirmavam que a imagem era apenas uma representação e não o ser, que por Jesus ter se tornado homem, a ideia do Antigo Testamento de não fazer representação foi rompida, que os ícones seriam recipientes de energia divina, dentre outros argumentos. Isso aqui são algumas bases históricas do que aconteceu após ter sido implantada as imagens dentro das igrejas. E isso também nos leva a outra pergunta: com que propósito foi colocada essas imagens dentro da igreja? Qual foi o objetivo do uso de imagens e também de relíquias? E o objetivo do uso dessas imagens e das relíquias era representar os mártires, que mártires significa aquele que morre pela fé, representar Cristo, os apóstolos e outros personagens bíblicos. Isso também nos leva a outra pergunta: a Bíblia, que é a palavra de Deus, está de acordo com o uso de imagem nas igrejas? Vamos aqui ler um texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías,
o profeta conhecido como profeta messiânico. Capítulo 44, versículo 9 diz assim: os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. E lá em Gálatas, capítulo 5, também fala sobre a idolatria. Vejamos que aqui está falando sobre a pessoa que faz uso de imagem e da pessoa que faz a idolatria. Você sabia disso? Que na igreja primitiva, na igreja antiga, não existia o uso de imagem. Isso só foi implementado depois. Se você sabia disso, e se você tem sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se esse tema te interessou, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e curte esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.